Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a essa aula absolutamente prática em que nós vamos trazer um pouco mais de consciência para você sobre as ondas de Elliott e como aplicar ela no seu dia a dia. Aqui eu vou responder para você, por exemplo, Rebeca, como iniciar uma contagem de ondas, que é uma dúvida muito comum da maioria. Rebeca, como identificar os fractais dentro do mercado? Como eu tenho noção de que momento eu estou, se é um momento apropriado para uma boa compra ou para uma boa venda, ou até mesmo se é um momento de eu ficar de fora, aguardando que o mercado dê então para mim um possível direcional para a entrada dentro de uma compra ou de uma venda. Então, pensando em tudo isso, hoje eu quero trazer para vocês alguns conceitos muito simples. E depois de nós lembrarmos ou relembrarmos o conceito de como iniciar a contagem de uma onda, nós iremos diretamente para o gráfico para a gente ver isso acontecendo na prática nos últimos dias, como o mercado trabalha fractais e ondas dentro do mercado através da leitura dos candles, da formação dos movimentos, certo? Então vem comigo que a gente não vai passar muita introdução por aqui hoje. O conteúdo vai ser bem conciso, tá, turma? O mercado ele só anda em três formas. A gente viu pela teoria de Dow que o mercado tende a ser um direcional, seja de alta ou seja de baixo, à medida que ele expande um movimento maior e retrai de forma menor. Então, se o mercado só se move de três formas diferentes, nós precisamos compreender em que momento o mercado pode reverter ou dar continuidade para o seu movimento principal. Quando a gente olha para uma tendência, segundo Dow e segundo Elliott, por exemplo, nós temos um movimento de expansão de alta, com uma retração um pouco menor, um movimento de expansão ainda maior na segunda onda, depois nós temos uma retração um pouco menor. Como a gente viu lá na aula de Dow, basicamente ele diz que isso aqui acontece como as ondas do mar, movimentos de expansão até a areia maior, retração menor, expansão maior, retração menor, expansão maior. Em uma situação como essa, a gente claramente vê uma tendência de alta. Por que uma tendência de alta? Porque nós temos topos acima de topos, fundos acima de fundos. Então, à medida que o mercado rompe ou renova fundo e renova topo, ele está em uma clara tendência de alta. Aqui nós podemos ver esse mesmo desenho acontecendo em forma de canal. Quando a gente coloca uma linha aqui de tendência, nós temos o que nós conhecemos como um canal de alta. Rebeca, em que momento a gente vai começar a contar as ondas? Quando o mercado tem um direcional e ele vai realizar um movimento de um novo ciclo, existe uma quebra daquele movimento anterior. Então, em que momento eu passo a contar as ondas de Elliott? A partir do momento que existe um novo ciclo econômico, um novo ciclo de movimento de mercado, nós começamos então a contar esse novo ciclo das ondas de Elliott. Olha que interessante, vamos deixar isso bem claro aqui. Quando a gente olha para esse movimento de alta, quando seria uma quebra do ciclo dessa alta? Quando o mercado, então, para de renovar topos acima de topos e para de renovar fundos acima de fundos. Olhando para esse canal, o mercado teria que fazer um movimento de rompimento do canal, renovando o fundo anterior, e agora a gente começa a contar. Então, na quebra do ciclo anterior, nós começamos a contar a nova onda do novo ciclo. Então, aqui nós temos um movimento de onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. E depois, inclusive, podemos entrar no processo de A, B e C. Então, olhem que interessante. Quando nós vamos começar a contar as novas ondas de Elliott? Quando o mercado, então, renova fundo do movimento anterior e descaracteriza aqui o movimento de um canal, uma tendência de alta. Isso aqui ele é muito claro no nosso dia a dia. Quanto mais você treina o seu olhar para compreender essa informação, melhor ou mais rápido você reage a uma tendência. Olha, daqui a pouco a gente vai para o gráfico e eu vou mostrar isso acontecendo no último pregão dessa semana, tá? Então, observem aqui comigo. Se esse, então, era um canal de alta, agora com topos menores ou abaixo do topo anterior e fundos renovando fundo abaixo do fundo anterior, a frequência do movimento, o movimento que era de alta, passa, então, a ser de baixa
e aqui nessa quebra eu começo a contar as novas ondas. Rebeca, mas o mercado, ele não anda só de forma direcional para alta. É verdade, o mercado também trabalha em tendência de baixa. Então, quando o mercado está numa tendência de baixa, o mercado faz topos abaixo de topos e fundos abaixo de fundos. A mesma verdade que você viu para o movimento direcional de alta, você vai ter para o movimento direcional de queda, que é, se nós estamos aqui com topos abaixo de topos, fundos abaixo de fundos, nós temos uma clara tendência de baixa. Ok, Rebeca, eu entendi. Então, se você vier aqui, você consegue desenhar um claro canal de baixa para este ativo. Agora, quando esse mercado, esse movimento muda a temperatura do movimento, exemplo, o mercado vai trabalhar regiões de máxima, rompe região do canal, então ele quebra o movimento de respeitar o topo anterior, ele já começa então uma nova contagem. Essa aqui passa a ser então a onda 1 do movimento, e aí nós já temos a onda 2, a onda 3 e assim por diante. Certo, turma? Então aqui nós estamos vendo um movimento de quebra de frequência, quebra de movimento, um novo ciclo do mercado se iniciando, e a partir desse novo ciclo nós começamos uma nova contagem de ondas, tá bom? Quando nós estivermos no gráfico, eu vou mostrar isso para vocês em um fractal maior, em um fractal menor, tanto para você fazer essa leitura de forma analítica, quanto para você fazer essa leitura de forma operacional, tá bom? Então vamos entender aqui também qual seria a terceira forma de atuação do mercado. Olha só que interessante. Muitas vezes o mercado vem de uma forte tendência de alta e ele tende a acumular ou a criar um cenário de acumulação ou até mesmo de distribuição aqui. E aí a gente tem o que a gente chama de lateralização. Rebeca, em que momento nós temos um movimento de reversão, de continuidade ou reversão desse movimento, um novo ciclo? Quando nós saímos da região de acumulação do mercado. Pode ser que o mercado faça um falso rompimento para uma captura de liquidez dos preços que estavam sendo distribuídos aqui embaixo, e agora sim nós vamos ver o mercado fazendo um novo ciclo do movimento, e nós começamos uma nova contagem, então, desse movimento, desde que o mercado comece a fazer topos acima de topos, fundos acima de fundos, e caracterize um novo ciclo. Aqui nós começamos a contagem, onda 1, onda 2, este movimento de correção aqui se caracteriza como a onda 2, onda 3, esse movimento expansivo aqui seria a onda 3, a onda 4 e assim por diante. Então perceba que as ondas, elas começam a ser contadas à medida que um novo ciclo se inicia no mercado. Isso aqui já facilita muito você compreender as ondas de Elliott, você saber que o mercado tem 3 perfis de movimento, e a partir do momento que inicia um novo ciclo, ou uma quebra do ciclo anterior, inicia um novo ciclo, e esse ciclo, então, passa a ser o início de uma nova contagem de Elliott. Agora, vamos para o gráfico, que eu quero mostrar isso para você de uma forma muito prática do que aconteceu nas últimas semanas. Olha só. Então, aqui eu estou no gráfico diário do Dolfut. Esse aqui é o gráfico diário do dólar futuro, do histórico do dólar. Por que nós estamos olhando aqui o gráfico diário? Porque eu quero que você, assim como o Dow nos ensinou, passe a ter uma leitura um pouco mais ampla do mercado. Então, se você olhar em termos fractais, nós conseguimos fazer a mesma leitura que a gente faz num time operacional, num tempo gráfico maior. A diferença é que o tempo gráfico maior vai dar para nós uma visibilidade, uma noção mais ampla do mercado, de um possível direcional desse mercado, que seria a onda primária de Dow. E a onda secundária e a onda terciária vão somando as leituras fractais de Elliott para que nós possamos usar o mesmo olhar para operação, para um operacional. As ondas de Elliott, ela tem como principal finalidade nos dar a sensibilidade e a percepção de onde nós estamos, em que momento do ciclo nós estamos. E é óbvio que isso facilita muito a que lado você vai tomar uma posição operacional, se de compra ou se de venda. Então, olha só que interessante, trazendo para o gráfico, eu quero que você passe a pensar em todos os conceitos de Dow e Elliott de forma
prática, extremamente dinâmica aqui para vocês. Então, o que eu quero que você veja? A contagem das ondas e dos movimentos de forma clara e precisa aqui no gráfico. Para isso, eu trouxe, por exemplo, o gráfico semanal do Dolfut, ou seja, do dólar futuro. Estou trazendo para vocês aqui desde o ano de 2023 para mostrar para vocês como houve uma mudança de ciclo entre 23 e 24 e como houve uma mudança de um novo ciclo 2025. Então, vem aqui comigo que eu quero mostrar para você, por exemplo, as ondas no gráfico semanal, seguindo exatamente a teoria de Dow de análise de movimentos primários, secundários e terciários, e também seguindo a lógica de Elliott da contagem de 5 ondas e o movimento de ABC corretivos, movimento de 5 ondas e ABC corretivo. Então, olha como isso vai ficar muito claro na cabeça de vocês. Quando a gente olha aqui para o mercado de 2023, claramente o início do mercado mostra para nós um movimento de frequência ou movimento de tendência de baixa. Olha só, aqui nós temos um movimento de topos abaixo de topos, e quando a gente olha aqui para o fundo, nós temos fundo abaixo de fundo. É possível, inclusive, desenhar claramente este canal aqui em 2023, tá? Quando a gente vai para a contagem de ondas, olha só que interessante. Começamos o ano de 2023 com uma clara tendência de baixa, em que o mercado veio fazer o primeiro movimento de baixa na base do canal, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 complexa, inclusive foi buscar o topo do canal depois de lateralizar, então onda 4, onda 5, e aí nós tivemos o que a gente conhece de A, B, C do movimento. Observem como depois de um ABC o mercado mudou significativamente o seu movimento. Então, eu vou tirar aqui as ondas, ou melhor, vou até aumentar elas aqui para ficar visível para você, mas vou começar a chamar a sua atenção para uma mudança de ciclo, porque aqui eu tenho o último topo válido aqui desse canal. O topo anterior tinha sido aqui, agora eu tenho um topo mais curto nessa região. O que aconteceu então? Esse aqui passa a ser o topo válido desse canal, certo? Esse enlaranjado passa a ser o topo válido desse canal. Ao fazer o A, B e o C, o mercado rompe o topo anterior, descaracterizando aquilo que a gente conhece como uma tendência de baixa, onde o mercado testa o máxima e a mínima, ou um canal de baixa, onde o mercado renova a mínima, topos abaixo de topos e fundos abaixo de fundos. Não foi o que aconteceu mais após o ABC. O que aconteceu após o mês de agosto de 2023? Houve uma mudança drástica desse movimento, em que o mercado rompeu o topo anterior, fez um primeiro movimento de alta, depois disso o mercado começou fazendo um pullback dentro do canal e renovação do topo do canal. Olha só que interessante, aqui a gente começa a contar as ondas de forma diferente. Aqui nós começamos um novo ciclo. Aqui nós podemos, inclusive, dizer que nós tivemos a onda 1 de alta desse movimento, a primeira onda de alta do movimento que muda o ciclo. Então, nós vínhamos num ciclo de canal de baixa, de movimentos de baixa, onde topos abaixo de topos e fundos abaixo de fundos de fundo formavam este canal. Agora a gente tem um novo cenário, hein? Então, olha como o mercado muda, o cenário muda, existe uma quebra do padrão do ciclo anterior, do canal de baixa, e passa a ter um novo ciclo. Qual é o novo ciclo, Rebeca? Uma nova tendência. A gente começa, então, a contar as ondas a partir de agora. Então, a onda 1 do movimento, onda 2, onda 3, onda 4, complexa, lembrando que nós estamos no gráfico semanal, depois a gente vai trazer isso para um gráfico menor, tempo gráfico diário, por exemplo. A onda 4, complexa, e a última onda de alta do ciclo de 2024, que foi em dezembro, quando o dólar chegou a 6,30. Após esse movimento, o mercado entrou no processo de ABC. Que ABC, Rebeca? O mercado tende a fazer um movimento corretivo do A, B, e um C pode, inclusive, perder essa faixa de preço aqui, tá? E agora nós vamos diminuir, nós vamos sair do gráfico semanal para vir para o gráfico diário, para a gente estudar como aconteceu esse movimento de forma fractal. Olha só, eu vou aumentar a espessura desse aqui, em amarelo,
e vou deixar aqui para você visualizar e vou para o gráfico diário. Olha só o que aconteceu no gráfico diário. Para que essa, olha como o fractal é algo incrível, né? Para que essa onda em amarelo acontecesse, que seria a onda 2 no gráfico semanal, nós temos no gráfico diário onda 1, onda 2, onda 3, a onda 4 e por último nós temos a onda 5. Olha como foi muito perfeito o movimento fractal. Nós saímos do gráfico em amarelo semanal, em que essa é a onda 2 de alta. O mercado fez exatamente no gráfico diário o movimento em azul aqui, ó. O movimento em azul é que o mercado fez 1, 2, 3, 4, 5 e o movimento corretivo fez exatamente o que a gente chama de ABC. A, B, C. Exatamente o movimento que a gente caracteriza como um movimento corretivo. Então, quando a gente olha para o fractal, quando a gente começa a ler o mercado dessa maneira, facilita muito você ter uma compreensão em que movimento, em que momento do mercado você está. Né? E aí nós tivemos, para que a onda 5 no gráfico semanal acontecesse, nós tivemos o mesmo princípio na onda 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, essa aqui, por exemplo, esse aqui, por exemplo, é o fractal de mais uma onda no gráfico semanal que aconteceu aqui no gráfico diário. Aqui, quando a gente olha, por exemplo, para esse último movimento, que nós começamos um movimento corretivo, que basicamente é um ABC do movimento do final, do mudança de ciclo do final de 2023 e 2024. Então, após a quebra do ciclo do canal de baixa do ano de 2023, nós entramos aproximadamente no mês 9, 10 de 2023 com um canal novo ciclo econômico de alta. Aqui o mercado agora está no movimento corretivo do ciclo de 2024. Agora, quando a gente olha aqui, ó, vamos apagar toda a nossa leitura ampla aqui. Vamos considerar aqui o ano de 2025, mês de janeiro, fevereiro, que é o mês que nós estamos, após um ciclo sucessivo de alta em 2024. Vou colocar aqui num gráfico de 60 minutos para a gente olhar um pouco mais no detalhe os movimentos do mercado. Por quê? Porque a gente já entendeu que o mercado está no ciclo de ABC, de um movimento mais amplo. A gente já entendeu que o mercado está trabalhando no canal de baixa, desde quando ele trabalhou máxima da onda 5, lá no final de dezembro de 2024. E agora, claramente, a gente vê o dólar no canal de baixa. Olha só que interessante. Se a gente traçar aqui o canal do dólar, nós vamos ver que o dólar está numa tendência de baixa desde que ele testou máxima lá nas regiões de 2025, de 2024. Esse é o canal, por exemplo, em que o dólar vem trabalhando, tá? Respeitando regiões de máxima e mínima do canal. Quando a gente afunilar um pouquinho mais esse olhar para cá, por exemplo, ó, vamos pegar a última mudança de ciclo, depois que o mercado fez as 5 ondas, lateralizou, final do contrato de janeiro, nós temos então o início de um novo ciclo, uma nova onda de mercado. Nós temos mercado testando próximo à máxima do canal, fazendo o primeiro movimento de alta, 1, 2, 3. A quarta foi bem complexa, então o mercado ficou um bom tempo dentro da quarta onda aqui, sendo que o pico da onda foi aqui, e aí nós fizemos uma quinta onda. Observem que nós acabamos de encerrar um ciclo de 5 ondas. Agora o mercado tende a trabalhar o que nós chamamos de ABC. A já foi o primeiro movimento, B já foi o segundo movimento, e agora nós estamos na onda C. Aqui nós temos um movimento muito determinante para saber se nós teremos uma continuidade do ciclo do canal de baixa ou se nós teremos então um novo ciclo, uma nova tendência, contando que nossa tendência vai ser de alta com o rompimento do canal. Esse rompimento do canal acontecendo, queridos, a gente pode ver uma primeira onda de um ciclo de alta, uma segunda onda de arbitragem, uma terceira onda, que pode continuar o movimento de um novo ciclo, não só ser um ABC, mas ser um novo ciclo, esse movimento
pode, inclusive, demorar ou perdurar por algumas semanas. Isso é o que a gente entende quando a gente olha que Dow coloca que nós temos um ciclo muito amplo, que é o movimento de alta do último ano. Nós temos um ciclo secundário, então esse aqui seria o ciclo primário, né? Então, esse ano de 2024 seria o ciclo primário, que é o ciclo de alta. Agora nós estamos dentro de um ciclo secundário, que é a correção de 2024. E quando a gente coloca num tempo gráfico ainda menor, olha só que interessante, e falando de fractal, tá? Afunilando aqui o tempo gráfico. Olha só o que aconteceu na sexta-feira, tá? Olha só o que aconteceu nos últimos dias, tá? Eu vou encerrar aqui, tirar toda a leitura ampla que nós fizemos, para que você tenha um olhar micro, que vamos pegar na sexta-feira o que aconteceu. Olha só que interessante. Na sexta-feira, então, no último dia de pregão, nós vimos de um movimento de canal de baixa. Esse claro canal de baixa aqui. O que que nós tínhamos? Nós tínhamos um mercado com renovação de fundo, fundo abaixo de fundo, fundo abaixo de fundo, fundo abaixo de fundo, e o mercado também trazendo topos abaixo de topos, topos abaixo de topos. O mercado bem travado na sexta-feira, tá? Mas olha que interessante, a mesma leitura que a gente fez do ano, tá? Entre 2023, 24 e 25, houve uma mudança de ciclo, fim de 2023. Aqui a gente está vendo exatamente a mesma coisa. Então, o que que nós tínhamos dentro desse canal? Um mercado que vinha com topos abaixo de topos e fundos abaixo de fundos. Mercado respeitando aqui um canal com topos abaixo de topos e fundos abaixo de fundos. Quando que o mercado descaracteriza esse movimento? A partir do momento em que esse movimento aqui, ele rompe o topo anterior, ou seja, ele descaracterizou o movimento de topos abaixo de topos, ele descaracterizou o movimento de fundo abaixo de fundo. Então, quando nós temos um encerramento de um ciclo anterior, que já fez para nós 1, 2, 3, 4, 5, A, B e o C, nós temos a quebra de um ciclo anterior. Portanto, nós temos a onda 1 saindo aqui, onda 1, 2, 3, 4, onda 4, claramente uma onda complexa aqui, lateral, e aí nós teríamos que ter uma quinta onda para concluir esse ciclo aqui. Isso levaria, por exemplo, a um rompimento do canal, que é exatamente um canal que descaracterizaria um movimento muito amplo do dólar, tá? Então, o que que nós gostaríamos de ver aqui? Que esse movimento de rompimento desse canal acontecesse na segunda-feira. Observe como nós temos um padrão de quebra de ciclo, de um movimento micro na sexta-feira. Agora eu quero que você pare, vamos analisar a fractal aqui, e eu quero que você pare para analisar o fractal em um tempo gráfico diferente só desses últimos movimentos da sexta. Aqui nós estamos olhando o gráfico de 15 minutos. Nós viemos de um gráfico diário, entendemos que o mercado no gráfico diário está fazendo uma perna A de um ciclo macroeconômico do ano de 2024. Esse A demanda uma perna B e uma perna C. A perna B é um movimento de alta que quebra a frequência do ciclo de queda do movimento principal do ano 2024, que é esse aqui. Então, nós estamos vindo de um ciclo de um movimento de alta, final de 2023, início de 2024 e até o final de 2024. Agora nós estamos numa onda A corretiva. Essa onda A demanda um movimento de uma onda B e, posteriormente, quem sabe, o movimento de uma onda C. Então, basicamente, o que nós estamos vendo aqui é que nós estamos num time, num movimento de correção de um ciclo macroeconômico. Porém, quando a gente olha para o time, para as ondas fractais, percebam como a gente conseguiu fazer a mesma leitura de uma quebra de frequência que a gente viu num gráfico semanal e diário. Agora, vamos fazer essa mesma leitura em um tempo gráfico ainda menor. Vamos pegar essa mesma leitura em um tempo gráfico operacional, tá? Por exemplo, olha só, vou colocar aqui o dia 21, e nós vamos fazer a seguinte leitura. Nós acabamos de fazer a leitura da primeira onda no gráfico de 15 minutos. Então, nós temos onda 1,
onda 2, onda 3, a 4, que é uma onda complexa, e aí nós teríamos que ter uma quinta onda nesse movimento. Agora, observem como esse movimento aqui também aconteceu no tempo gráfico de 5 minutos. Deixa eu mudar essa cor aqui, vamos colocar aqui em azul. Esse aqui vai ser um tempo gráfico de 15 minutos. Vamos fazer a leitura desse movimento num fractal menor? Olha como no fractal menor, no gráfico de 5 minutos, nós temos exatamente um movimento diferente. Olha só que interessante, tá? Vou pegar só a primeira e a segunda onda de expansão aqui para você ver junto comigo. Nós temos 1, 2, 3, 4 e 5. Em amarelo, então, eu tenho aqui o mesmo desenho que eu vi na onda de 15 minutos, acontecendo no gráfico de 5 minutos. O mercado fez 1, 2, 3, 4, 5 ondas, o que para nós agora nos 5 minutos é um ABC, lá no gráfico de 15, na verdade é uma quarta onda. Agora eu vim aqui para a gente afunilar esse olhar, para trazer isso para um operacional, para um tempo gráfico operacional, porque você agora já entende em que momento do ciclo econômico nós estamos. Você entende, inclusive, que nós estamos no momento decisivo de um possível direcional mais para alta operacional. Por que operacional, Rebeca? Porque esse movimento de letra B que a gente pode exercer de alta no dólar nos proporcionaria boas operações de compra, movimentos mais expansivos para compra do que para venda. Para que isso aconteça, nós precisamos de fato ver uma quebra da frequência ampla, do movimento amplo, da onda secundária de queda que nós estamos trabalhando. Então, nós já entendemos que nós estamos dentro de um ciclo de canal de baixa, nós entendemos que estamos no topo deste canal. Pelo gráfico de 15 minutos, nós teríamos que ter mais uma onda de alta, e agora nós vamos trazer isso para um operacional, para que você consiga identificar isso em pequenos movimentos do gráfico. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, você para estar comigo no gráfico do dólar, do mini dólar, dentro de um candle de 5 minutos. Então, olha só, nós vamos desenhar o mesmo canal que a gente desenhou lá, em que o mercado estava renovando fundo abaixo de fundo e topo abaixo de topo, o que caracteriza claramente um movimento de baixa aqui, tá? Então, o que nós tínhamos aqui se nós fôssemos desenhar o movimento de frequência destes preços? Nós tivemos um movimento de 1, 2, 3, 4, 5, e o mercado aqui ficou bem lateral nessa onda 2 até renovar fundo. E aí nós tivemos o que a gente chama de A, B e um C. Esse movimento aqui começa a chamar nossa atenção, que foi o movimento em que o mercado respeitou o mesmo topo. Então, nós não temos renovação de fundo, mas temos um respeito de topo. Até poderíamos dizer, pelo tamanho dos pavis, que ao testar o canal, já houve uma quebra do movimento, porque o topo anterior ficou lá atrás. Olha só. Nós temos uma renovação de topos abaixo de topo, fundo abaixo de fundo, com clara tendência de baixa. De repente, o que nós tivemos aqui? O mercado já não renova fundo mais, e nós tivemos a primeira onda que rompeu o movimento dos topos anteriores, que caracteriza, então, um novo ciclo de mercado. O mercado está trazendo um novo ciclo para nós. Esse ciclo significa que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 ondas de alta nos 5 minutos. Olha como o movimento foi muito claro, tá? Eu vou até aumentar aqui, ó, para que esse movimento fique o mais claro possível para você aí. O mercado fez 1, 2, 3, 4, 5 ondas. Se eu fosse pegar aqui proporção, ó, vou fazer uma régua aqui. O que é régua, Rebeca? É uma ferramenta que vai medir a proporção do movimento, que a gente chama de frequência. Qual que é o tamanho, a proporção desse movimento? Olha só, essa aqui é a frequência da onda 1. Olha só, se eu trouxer ela para cá, ó, você vai ver que aqui, entre a máxima do pavio e a mínima aqui, ó, máxima do movimento e a base do movimento, essa é a amplitude. Se eu trouxer ela aqui para cima, eu vou perceber que a última onda tem basicamente a mesma proporção. Então, o mercado fez 5 ondas certinho,
precisas do movimento de alta, tá? Eu vou colocar em verde essa frequência aqui, para a gente poder fazer essa mesma leitura, essa mesma frequência no gráfico, em verde não, em azul, né? Tá em azul. Vou colocar em azul aqui para a gente fazer essa mesma leitura dessa frequência, desse movimento de rompimento que a gente fez agora nos 5 minutos. Nós vamos fazer a mesma leitura no gráfico de 1 minuto, para que você possa ver como essa operação, esse operacional, ele segue o padrão de Elliott de forma muito precisa. Olha só que interessante. Quando a gente coloca no gráfico de 1 minuto, nós temos um primeiro movimento de 1, 2, 3, 4, 5 ondas. Depois nós temos um A, um B e um C deste movimento. Quando a gente coloca também na segunda onda, onda de expansão aqui, ó, a onda de expansão do movimento, o mercado fez uma, olha aqui entre mínima e esse primeiro movimento, 2, 3, lateralizou aqui a quarta onda, quinta onda lá em cima, ciente de que esse movimento dessa onda, ela tende a ser mais ampla. E aí nós fizemos o ABC. Agora eu vou tirar um pouquinho essa onda nos 5 minutos aqui, e a gente vai ver que o mercado fez aqui nesta onda o ABC certinho. O mercado fez o primeiro movimento de A, B, C, e aí depois nós começamos de novo. 1, 2, 3, 4, 5 ondas. E aí nós iniciamos novamente o A, B e o C. Olha como o mercado fractal no gráfico de 5 minutos, no gráfico de 1 minuto, ele é cada vez mais claro. E quanto mais clareza você tem nisso, mais chance você tem, por exemplo, de pegar uma primeira onda do movimento aqui embaixo. Por que uma primeira onda, Rebeca? Porque eu já identifiquei, por exemplo, que o mercado rompeu o topo anterior e já não renovou o fundo anterior desse movimento, o que poderia caracterizar para mim uma mudança de cenário. Aqui também, vou colocar de novo aqui no lugar aqui o movimento no gráfico de 5, eu consigo identificar, inclusive, que o mercado fez 1 e 2 ondas no gráfico de 1 minuto, e eu poderia, por exemplo, ter feito uma compra na primeira onda no gráfico de 1. Se eu compro nesse primeiro movimento de arbitragem no 1 minuto, significa que eu ainda vou surfar toda a onda do gráfico de 5 e que eu posso ainda pegar no gráfico de 1 mais 1, 2, 3 ondas de alta. Significa também que eu sei que logo após esse primeiro movimento vai vir um ABC, e esse ABC no gráfico de 5 também pode me proporcionar uma boa entrada. A terceira onda, ela sempre tem uma expansão maior, é uma velocidade maior, porque ela já caracterizou uma reversão ou uma mudança de ciclo, de movimento de mercado. Então, automaticamente, quando a gente olha para isso aqui, a gente consegue perceber que o fractal ele é respeitado em todos os tempos gráficos. Agora nós vamos sair do 5, nós vamos sair do 1 e nós vamos novamente para o gráfico de 15. Olha só o que a gente tem aqui no gráfico de 15. Diferente do movimento que a gente deixou desenhado aqui, ó, no gráfico de 15, o que a gente tem é 1, 2, 3, uma quarta onda complexa e ainda temos chance de ter uma quinta onda. E quando a gente considera essa quinta onda dentro de um ciclo, vou colocar aqui no gráfico de 60 minutos, dentro de um ciclo mais amplo, seria uma quebra deste canal de baixa. Essa quebra caracterizaria uma mudança desse ciclo que nós estamos vendo aqui, que é aquele canal de baixa que a gente tinha desenhado lá, que seria essa mudança de ciclo, tá? Que essa quinta onda no gráfico de 15 minutos levaria a uma quebra de uma tendência secundária ampla, que poderia, inclusive, trazer uma correção de um movimento um pouco maior, que poderia nos levar, por exemplo, de volta à faixa dos R$ 6, do dólar a R$ 6, por exemplo. Óbvio que a primeira barreira operacional que nós vamos ter, quando a gente olha para o gráfico de 15, vai ser a região de liquidez do contrato. Aonde está a região de liquidez do contrato, Rebeca? Está entre a região dos 5.770 e os 5.800. Essa, então, vai ser a primeira barreira a ser vencida por esse ciclo, o que seria muito normal
já que nós teríamos que ter, então, olha só, eu vou limpar tudo aqui, olha só, que no grafo de 15 minutos, basicamente seria uma primeira onda, uma segunda onda, uma terceira onda. Nós teríamos que ter a arbitragem, que é o ABC, que agora está lateral aqui. Nós vimos a lateralização no 5, nós vimos a lateralização no 15, e aí nós teríamos, então, uma nova onda lá para cima. Essa onda, inclusive, se a gente for observar a régua que mede a frequência do movimento, olha só, entre máxima e mínima desse primeiro movimento, e aqui eu vou colocar uma régua bem espessa para você ver junto comigo, ó, entre a máxima e a mínima do primeiro movimento de alta que nós vimos aqui. Deixa eu ajustar ela para o tamanho correto aqui. Nós vamos ter aqui agora o segundo ciclo da onda, muito parecido, e aí após um ABC nós teremos um novo movimento de alta. A correção desse ABC, inclusive, pode ser um pouco mais abaixo. Se isso acontece, nós conseguimos usar a mesma proporção de movimento, levando o dólar exatamente para a região em que a gente acredita ser o preço justo do contrato, tá? Claro que primeiro isso vai se confirmar. Deixa eu colocar aqui mais espesso para vocês verem direitinho. Olha lá. Então, nós temos no gráfico de 15, ou melhor, no gráfico de 60, uma onda 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós teríamos que trabalhar acima dessa faixa de preço dos 5.740 para caracterizar uma busca pela região dos 5.770 aos 5.800, nesse movimento que a gente está esperando. Para isso, obviamente, o mercado pode voltar e fazer um trabalho dentro aqui de pullback. Quando a gente olha para um gráfico de 60, o que nós temos? Olha só como é importante a gente ir analisando os fractais, tá? O mercado está lateral aqui entre máxima e mínima nessa região. Se ele também faz esse movimento de romper essa lateralização, fazer esse pullback que a gente acredita que vai fazer no canal e renovar a máxima, também confirma uma mudança do ciclo. Então, tanto dentro de uma lateralização quanto dentro de uma frequência, nós estamos testando o mercado para uma mudança de ciclo econômico. Então, olha como é legal você saber aonde você está, em que momento do ciclo você está, para você saber se posicionar nas melhores operações. Rebeca, ciente de que o mercado pode mudar esse ciclo após essa quinta onda, eu sei que vai vir um novo ABC e depois disso as melhores operações são de compra, porque a expansão desse movimento pode ser uma expansão cada vez maior. Então, as operações que nós vamos visar depois desse movimento seriam opções de operações de compra. E antes disso, uma possível operação de venda. Então, nós vamos trabalhar dentro do que o mercado nos dá de movimento, dentro de uma leitura primária, secundária e terciária, sendo que a terciária pode ser no gráfico operacional de 5 minutos ou de 1 minuto. Fantástico, não é? Então, eu espero que isso tenha ficado bem dinâmico para você, que tenha ficado bem claro para você, para que nós possamos, a partir de agora, aprofundar um pouco mais no desenho operacional, já que a gente já entende quais são as regiões de valor do mercado, já que a gente já entende como o mercado se movimenta, nós já temos uma noção de como está, qual é a frequência, o movimento em que o mercado está trabalhando e quais as possibilidades a partir dos últimos movimentos. Agora, nós vamos trazer isso para o nosso operacional do dia a dia, como nós vamos atuar entre as regiões de valor. Quando a gente olha, por exemplo, para esse último desenho que eu deixei aqui para vocês, ó, nós já temos a referência. Essa aqui é uma região de referência de liquidez importante, onde o mercado trabalhou bastante nos últimos dias, e essa aqui é a região de referência do contrato do mês de fevereiro. Então, entre essa região e esta região, nós podemos ter um deslocamento de preço direcional, sem muito travamento, sem muita contraparte, porque a ancoragem do mercado vai acontecer aqui dentro dessa região. Esse movimento aqui, por exemplo, seria um movimento de aproximadamente 40 pontos, o que é um movimento muito lucrativo dentro do câmbio, tá? Então, a forma como o mercado vai se mover aqui dentro, nessas amplitudes, vai depender da confirmação da validação de uma nova onda no 15 minutos, que também seria uma nova frequência de 5 ondas nos 5 minutos, e assim por diante. Queridos, essa aula provavelmente você vai precisar reassistir mais de uma vez, mas o importante é que você compreenda os conceitos
e comece a desenhar no seu gráfico o que o mercado está fazendo, desde uma leitura primária a uma leitura secundária, a uma leitura terciária, que basicamente a leitura terciária é uma leitura operacional. Certo, queridos? Forte abraço para vocês e a gente vai se ver nas aulas de forma prática a partir de agora, aplicando esse conteúdo.